Fazia já um bom tempo que eu não consumia nada de terror, nem filme, nem história, nem série, nada do tipo de terror. Eu não sei se eu fui crescendo e eu fui meio que enferrujando nessa categoria, mas aí no final do mês passado, né, foi Halloween, como todo mundo bem sabe, muita gente falando sobre jogos, séries, filmes, enfim, um monte de coisa sobre terror. Então eu venho aqui hoje falar pra vocês que algumas semanas atrás eu assisti A Maldição da Mansão Bly. Mas e daí? E daí que A Maldição da Mansão Bly é uma série original da Netflix, lançada dia 9 de outubro deste ano 2020. É uma série, como eu já tinha dito, de terror, suspense e um pouco de drama. A sua primeira temporada tem, ao todo, 9 episódios, contabilizando aí mais ou menos sua média de 1 hora e 50 minutos de duração a cada episódio. É uma série criada e dirigida pelo Mike Flanagan, que é o mesmo diretor de Doutor Sono e também de Rush, A Morte Ouve, que são filmes muito aclamados pela crítica. E também, obviamente, ele é também o criador e diretor da Maldição da Residência Hill. E se você achou esses dois nomes parecidos, A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Mansão Bly, é porque A Maldição da Mansão Bly, que é essa série que eu vou falar hoje, ela é um arco novo, mais ou menos funciona como uma sucessora aí da Maldição da Residência Hill. Foi uma das séries de terror com maior sucesso da Netflix, foi algo assim estrondoso. E aí nós temos agora esse novo arco, essa nova história que nada tem a ver, já antecipo aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas temos aí a sua mais nova sucessora, que é A Maldição da Mansão Bly. E de uma maneira bem geral, pra te contextualizar do que se trata essa série. E a história, ela gira em torno aí da nossa protagonista, que é a Dani. Ela é contratada por uma família muito rica para ser babá de 2 crianças que perderam seus pais recentemente num acidente de uma viagem que eles fizeram. Então ela é contratada por essa família, ela vai até a Mansão Bly, que é a mansão onde elas estão, que serve mais ou menos como uma casa de verão da família. E é lá ela precisa cuidar das crianças, educá-las, enfim. Essa é a história. E agora, vamos para o que interessa. Vou falar o que eu achei, meus pontos e tudo mais. Já começo a minha review aqui falando que essa série, ela é uma série que funciona muito bem para quem não gosta de terror, não gosta muito de terror, não é muito fã dessa categoria. Por quê? Porque A Maldição da Mansão Bly, ela não se trata de uma simples série de terror, de uma simples categoria de terror. Porque ela não segue o padrão que tá todo mundo acostumado a ver. Ela é uma série que ela é muito forte no seu enredo, muito forte na sua narrativa. Porque ela acontece mesmo como uma narração de uma história. Ela é contada de uma maneira que, em alguns momentos, posso dizer até que ela é meio poética, na maneira com que ela conduz a história, conduz a narração. E essa narração aqui é o ponto-chave, é o ponto central de tudo que acontece. Porque ao contrário de alguns filmes de terror que são já muito conhecidos no mercado, como por exemplo a franquia Atividade Paranormal, Annabelle, enfim, esses filmes que representam, né, a categoria terror, enfim. Esses filmes, eles são meio batidos, porque são filmes que não te entregam muita história, não te entregam um enredo, um background de personagens, profundidade de personagens, emoções. São filmes que eles querem mais te apavorar no susto de graça, naqueles jump scares que você toma porque sim, porque o filme quis que você assustasse naquele momento, e não te trazem história. Então, o pouco do enredo que tem dentro desses filmes, os poucos diálogos, os poucos personagens que estão ali, são extremamente rasos, não te entregam nada, não conta nada com nada, simplesmente estão ali pra tampar um buraco, pra simplesmente não chegar no final do filme e o diretor falar, olha, eu te assustei por 2 horas a fio pra nada, só porque eu queria, eu me divirto te assustando. Esses filmes, eles são dessa pegada de jumpscare gratuito, que inserem monstros, fantasmas, espíritos, demônios, qualquer coisa que seja a parte anormal que te dá medo. São pessoas que têm maquiagens bem pesadas, parte pro gore, que você lembra do filme, você lembra da sensação do filme, não porque ele explorou esses sentimentos em você,
mas porque ele te assustou e você lembrou da fisionomia feia do bicho, do monstro, enfim, o que foi que te assustou. Então, esses filmes de terror que a galera já imagina, quando a gente fala, terror, você pensa automaticamente nisso. A Maldição da Mansão Bly, essa série, ela quer desconectar totalmente o telespectador desses tipos de filme batido, que todo mundo espera. Por isso eu digo que essa série, ela funciona muito bem até para pessoas que não gostam de terror. Porque, sinceramente, a série, ela entrega muito mais drama, muito mais história, muito mais enredo, personagem, do que o terror que tá todo mundo acostumado a ver. E essa série de trazer coisas diferentes, trazer um estilo diferente, não fica subentendido, não é uma coisa que você percebe que é diferente só depois que acaba e você foi procurar um vídeo sobre. Desde o primeiro episódio, a série te mostra, joga na tua cara, que essa é uma série totalmente desconexa do que o habitual, as pessoas estão habituadas a ver. E essa questão começa até pela jogada de câmera, as aberturas, os ângulos que são utilizados na série, desde o primeiro momento, são ângulos extremamente abertos, que vai totalmente oposto do que os filmes de terror clássicos te entregam, que são tomadas mais fechadas, que são ângulos mais fechados, pra te dar aquela sensação claustrofóbica, que você não consegue enxergar o que tá ao seu redor, e aí fica fácil te assustar, porque qualquer coisa que passa na tua frente, qualquer barulho que acontece, você pula, porque você não consegue ver nada. Aqui não, aqui nós temos esses ângulos muito abertos, que funcionam praticamente como filmagens panorâmicas dos cenários, porque você consegue enxergar ao redor do personagem, você consegue enxergar tudo o que tá acontecendo, desde dos primeiros planos que estão aqui na sua frente, desde os últimos que estão lá atrás. Você enxerga absolutamente tudo que tá se movendo, as folhas, o vento, uma cortina. E é aí que se esconde o medo, digamos assim. Porque os fantasmas que estão presentes nas cenas, e eles estão presentes em quase todas as cenas, já te aviso, eles estão presentes ali como um easter egg, como uma surpresinha. Você tem que procurá-los nas cenas. Eles não vão pular na frente da câmera, eles não vão começar a fazer uns bagulho esquisito pra te assustar. Você tem que procurar. E isso funciona praticamente como um convite da direção da série pra te mostrar que, olha, os espíritos estão aí, você tá vendo eles. E é um convite da série pra te falar, normalize esse tipo de coisa, não fique com medo dessas entidades, dessas presenças, e foque no que realmente é interessante, na narrativa, na história. Porque você não fica toda hora ali afastado da cadeira, esperando susto e acaba não prestando atenção no que tá acontecendo no diálogo dos personagens. E aqui é totalmente o contrário, você procura os fantasmas, você se sente muito seguro ali, você se sente seguro de deixar os seus olhos explorarem os cenários, prestarem bastante atenção e também não sentir mais medo pra você entender o que as personagens querem te falar, entender os dramas delas, se aprofundar nas histórias, tanto da mansão quanto dos personagens em si, das suas lutas, dos seus medos, das suas angústias, das suas vitórias. Então, depois de um tempo, você acaba se esquecendo que aquela série ela se trata de uma série de terror, que se trata de histórias de fantasmas, e você acaba aprofundando mais em questões que são necessárias. Posso até fazer uma analogia meio besta aqui para falar sobre a questão dos fantasmas presentes nas cenas, que às vezes eu me sentia até numa espécie de Onde Está o Wally com os fantasmas, porque eu ficava procurando onde eles estavam, eu ficava explorando o cenário pra ver onde eles iam estar, e quando eu achava eles, ao invés de ser um susto, na verdade eu até ficava feliz, eu falava, isso, achei um fantasma. De tão normal que isso fica ao decorrer da série. Mas é lógico que ainda é uma série de terror. Nos primeiros episódios, principalmente, onde a série caminha um pouco mais devagar na sua narrativa pra te apresentar os personagens, apresentar a casa, apresentar as crianças. Então ela vai um pouco mais devagar. Em compensação, ela deixa a situação bem mais tensa pra te criar uma tensão, pra você já começar a série tenso. Porém, você vai acostumando, você vai vendo que não precisa temer tanto assim. E aí, ao longo da série, você vai se acostumando com isso. Mas também, quando eu digo isso, não tô querendo dizer que não vai ter esse fantasma, que tudo lindo, maravilhoso, vamos dar as mãos pros fantasmas e sair por aí cantarolando. Existem, sim, cenas que a gente fica meio... Eita! Tem horas que a gente se lembra que aquilo ali é uma história de fantasmas, mas não de uma maneira negativa. Porque aqui os fantasmas, eles não apresentam deformações físicas de jeitos extremos que a gente vê em outros filmes mais gore.
Esses fantasmas, eles funcionam muito mais como um terror psicológico, um medo do que tá por vir, o medo do que aconteceu e a angústia desse personagem, do que você levar susto de graça. E outra coisa que eu também fiquei pasma de como o enredo é muito forte nessa história é porque ele te traz, a história te conta de como o terror e o amor, que são coisas extremamente opostas, elas na verdade caminham lado a lado, elas estão ali numa linha bem tênue, bem fininha, que elas estão ali caminhando muito juntas. E se você tá achando que é impossível... Letícia, você ficou maluca? Como assim? O horror, o terror e o amor caminham lado a lado? Que história é essa? Tá ficando doida? Sim, exato. A história, por mais maluca que seja, ela te mostra isso. Que sentimentos opostos, na verdade, são extremamente próximos um do outro. Inclusive, todos os personagens da história, de alguma maneira, estão presos numa história de terror, mas todos eles se ligam entre si por histórias de amor. E se você não entendeu nada do que eu acabei de dizer, então significa que você não assistiu a série que você precisa assistir. E se você entendeu, você sabe o que eu tô falando, né? Então, é isso aí. Mais um ponto positivo da narrativa é que ela se apoia muito em fatos históricos. A mansão em si, ela foi construída no século XVII. E o filme se passa nos anos 80, ou seja, de lá pra cá, muita coisa no mundo aconteceu, muitos eventos históricos, até porque a Mansão Bly, ela se localiza ali na Inglaterra, ou seja, ali na área da Europa, que foi palco de muitas revoluções, muitas mudanças do mundo, que são grandes mudanças que a gente estuda a fio na escola. Então, se você gosta de um rolê mais histórico, tem alguns pontos da série que explicam muitas questões do que acontece ali dentro por fatos históricos, o que torna tudo meio que acessível de alguma maneira, mais ou menos, mas que você consegue entender a linha cronológica, a linha do tempo das coisas que aconteceram e por que aquelas coisas aconteceram do jeito que foram. Os personagens aqui, eles foram tão bem construídos que eu não tenho palavras pra dizer, pra definir cada um deles. Todos os personagens aqui têm o seu papel e seu papel é fundamental na história. Independente se seja o protagonista ou se forem pessoas que são ali personagens secundários que no começo da trama parece que são apenas personagens pra tapar um buraquinho, mas conforme a história caminha e ela evolui, a história de cada personagem é puxada e esses personagens têm evoluções muito grandes. A história não caminha assim, esses personagens, por mais que no começo eles pareciam secundários de planos bem longes. Conforme a história ela caminha, se torna muito mais preenchida por esses personagens e eles têm construções muito profundas e muito cheio de camadas. E em falar em personagens, eu preciso abrir um parênteses gigantesco aqui para falar sobre a atuação das crianças, né? E principalmente o Miles, que é o menininho. Gente, eles foram muito bem, eu fiquei pasma, assim, no começo eles falavam de um jeito meio travado, e eu falava, gente, esses moleque não vai vingar, vai ser muito ruim. E ao contrário, depois que eles mostram quem eles realmente são, mostram a atuação deles de verdade, eu fiquei pasma, chocada com essa atuação deles. Então, olha, eu tiro meu chapéu pra dizer que os dois mandaram muito bem, mas também não me limito a dizer que só as crianças atuaram bem. Toda a galera foi muito bem em atuação, eu acho que teve até alguns personagens que se destacam mais do que outros, mas a atuação é impecável, principalmente das crianças. Enfim, A Maldição da Mansão Bly, como eu já tinha dito, foi uma coisa que me tocou muito, eu me emocionei muito no final, eu gostei muito do que eu vi. E se você é o tipo de pessoa que acha que filme de terror só é filme de terror se ele é tipo estilo Atividade Paranormal, Annabelle, ou toda aquela franquia de filmes baseada em histórias do Ed e Lorraine Warren, se você acha que filme de terror é só isso e que não pode sair desse contexto já batido, eu acho que essa série não é pra você, já que ela não explora muitos jumpscares e eles não são gratuitos, o medo ele não vem de uma maneira gratuita, a questão dos bichos, das coisas desfiguradas não está presente aqui, ela não é o forte dessa série. Se você acha que essa questão de ver pessoas
meio desfiguradas, uma maquiagem mais pesada. Talvez A Maldição da Residência Hill seja um pouco mais agradável do seu gosto, mas enfim, é uma série que eu recomendo muito e é uma série que eu acho que todo mundo deveria dar uma chance, mesmo aqueles que não gostam muito do estilo de terror, mas que gostam de uma boa história, inclusive uma história de amor. E eu posso dizer então que A Maldição da Mansão Bly é uma série simplesmente esplêndida. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Deixa aí o seu like, comenta aí se você assistiu, quer assistir, o que você achou. Se inscreve, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Se você gosta desse estilo de vídeo que eu trago, esse material de analisando séries e filmes, então não deixa de conferir a nossa playlist. Meu nome é Letícia, você está no canal Lecrobs, eu espero ver vocês nos próximos vídeos e até mais!